Aí galera, mais uma aulinha de física. Vamos trabalhar o movimento uniformemente variado, né? Diferente do movimento uniforme, em que o objeto, o móvel, mantinha sempre uma mesma velocidade, essa velocidade era constante. Agora, como na maioria dos movimentos, há uma variação de velocidade. E é esta variação que vai ser avaliada, que seria a aceleração. Então, todos os movimentos que há uma variação de velocidade, temos a aceleração do objeto. Pode ser uma aceleração positiva, quando a velocidade vai aumentando ao longo do tempo. Então, nós temos um movimento progressivo, né? E se a velocidade ela vai aumentando, então também nós temos um movimento acelerado. Caso ela tenha uma aceleração em módulo, como se fala, que é a aceleração negativa, significa que ela está tendo um movimento retardado. Então, por exemplo, ela vai baixar a velocidade de 20 para 10 km por hora para 5 km por hora até chegar a parar. Então, vai ter aceleração negativa, aceleração em módulo, em que ela reduz a velocidade. Já no movimento acelerado, nós temos aceleração e velocidades positivas, de mesmo sinal. Então, ela vai ter um movimento acelerado, vai aumentando a velocidade no decorrer do tempo. Tá? Na verdade, a aceleração é uma fórmula matemática que associa ou leva em consideração a variação de velocidade durante um determinado tempo. Assim como a velocidade média anteriormente levava em consideração a variação de posição, ou seja, a distância percorrida e o tempo gasto para percorrer essa distância, agora a aceleração vai utilizar a variação da velocidade num intervalo de tempo. E daí nós teremos a aceleração média. Esta aceleração média, que normalmente nas fórmulas nós temos esta formulazinha aqui, ó. A aceleração média é igual à variação da velocidade sobre o tempo gasto. Esta variação da velocidade, ela é dada com a velocidade final menos a velocidade inicial. Assim como o tempo gasto, que nós já sabíamos, que é o t menos t0, ou seja, o instante final do movimento, do estudo, menos o instante inicial. Tá bem? Dentro dessa perspectiva, eu separei 3 exemplos que eu vou resolver. Eles estarão para vocês aí. Mas tenho desde exemplos mais simples até exemplos um pouquinho mais complexos nessa parte inicial. Tá bom? Primeiro exemplo. Um jogador de futebol, ao finalizar um lance na grande área para o gol, chuta a bola e esta alcança a velocidade de 22 metros por segundo em 0,2 segundos. Quando o goleiro consegue parar a bola através do recuo dos braços. Então, qual seria a aceleração, né, da bola em direção ao gol até que ela é parada pelo goleiro? Bom, então no exemplo 1, nós temos a pergunta inicial, qual é a aceleração da bola, sabendo que a velocidade inicial, o V0, né, do início do chute, era 0, certo? E a velocidade final era de 22 metros por segundo. E que o tempo gasto, está dizendo ali, ΔT, né, que em 0,2 segundos. Bom, a fórmula da aceleração é essa aqui. Variação da velocidade sobre o tempo gasto. Bem simples, gente. É só mais a interpretação. Sempre retirem os dados do problema, interpretem o problema. Tá?
A pergunta era esta: qual é a variação de velocidade do instante inicial até o instante em que o goleiro pega? De 0 até 22 metros por segundo. Então a gente pode até fazer a conta aqui, né? A variação da velocidade é igual a velocidade final menos a inicial. A variação da velocidade, a velocidade final era 22 menos 0. Então a variação da velocidade é 22 metros por segundo. Nesse caso, a variação da velocidade é o mesmo que a velocidade final, mas pode acontecer de ser diferente, dependendo da velocidade inicial, certo? Então, eu sei já a variação da velocidade, sei o tempo gasto, vou aplicar na fórmula. A aceleração média é igual a 22, que é a variação da velocidade, dividido por 0,2, que é o tempo gasto. Então, a aceleração média é igual a 110 metros por segundo ao quadrado. Esta unidade, metro por segundo ao quadrado, é a unidade do Sistema Internacional para aceleração. Pode ser aceleração horizontal ou a aceleração da gravidade, verticalmente, né? Então, nesse caso, o jogador ele impulsiona, né? A bola atinge uma aceleração de 110 metros por segundo ao quadrado. Então, uma velocidade que, se passasse 1 segundo, significa que o quê? Se esta bola mantesse a aceleração do instante 0 até o instante 1, a velocidade da bola chegaria a 110 metros por segundo. Tá? Ó, em 1 segundo. Por isso que é segundos ao quadrado aqui. Ó. O intervalo de tempo, 1 segundo, atinge a velocidade de 110 metros por segundo. Como nós tivemos 0,2 segundos, por isso que ele atingiu apenas 22 metros por segundo. Agora, se o deslocamento da bola fosse 1 segundo, atingiria 110. Então, sempre quando há uma aceleração constante, significa que a cada segundo, aquela velocidade aumenta. Nesse caso aqui, se passasse 1 segundo, 0, 1. No do 0 até o 1, nós teríamos 110 metros por segundo. Do 1 até o 2, teria 220 metros por segundo de velocidade. Ou seja, a cada segundo aumenta a velocidade em 110 metros por segundo. Claro que isso é um absurdo, né, de velocidade para uma bola, um chute a gol. Né? Claro que a velocidade aqui, no final, vai ser menor, porque o intervalo de tempo também é pequeno. Então, a aceleração da bola é de 110 metros por segundo. Nesse primeiro exemplo. Num segundo exemplo, a gente tem a seguinte informação. Vou ler aqui para vocês. Um carro de corrida é acelerado de forma que sua velocidade, em função do tempo, é dada conforme a tabela. Olhem bem. A velocidade em função do tempo é dada conforme a tabela. Aqui poderia ser feito pode ser feito cálculo e pode ser feito, como é que eu vou dizer, por suposição. Dá para saber assim também. Se você é bom na interpretação, ó, então nós temos o tempo em segundos e a velocidade em metros por segundo. Essa era a tabelinha. 3, 6, 9, 20, 30, 60. Tá? Determine a aceleração média do carro. Bom, se eu tenho aqui uma aceleração inicial e uma outra aceleração, eu tenho intervalos de tempo semelhantes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um intervalo de tempo maior, ó, do início até o fim. Certo? Então, eu vou ter o seguinte. Eu quero calcular a aceleração média. Eu vou utilizar um instante inicial, t0, que é 3 segundos. O instante final, que é o t, que é 9 segundos. A velocidade inicial, que é 20 metros por segundo. Por que eu sei que é metros por segundo? Porque está na tabelinha aqui. Ó. E a velocidade final, no instante 9, que é 60 metros por segundo. Olhem bem aqui que a gente tem 4 dados diferentes do que a gente tem na fórmula. A m, a aceleração média,
variação da velocidade sobre a variação do tempo, ou o tempo gasto. Só que também a gente sabe que a aceleração média pode ser, ó, variação da velocidade é velocidade final menos velocidade inicial, sobre a variação do tempo é instante final menos instante inicial. Ah, professor, mas isso está muito fácil, eu sei quanto tempo deu, eu sei qual foi a variação aqui diretamente. Posso aplicar direto lá na fórmula? Pode. Tá? Mas se não sabe, faz a continha. A aceleração média é igual. Qual é a velocidade final? 60, né? Menos a inicial, que é 20. Sobre o instante final, que é 9, t, menos o t0, que é 3. A aceleração média, 60 menos 20, 40, sobre 6. A aceleração média, divido 40 por 6. Vamos fazer a divisão simples aqui, ó. 6 vezes 6 dá 36, sobra 4. Então dá 6,66. O que vai dar? Ó, 36 de novo, sobra 4, vai dar 6 e assim vai. Então vamos botar aqui 6,66 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que a aceleração é expressa sempre em metros por segundo ao quadrado no Sistema Internacional de Unidades. Pode haver outras unidades de aceleração, como quilômetro por hora ao quadrado. Tá? Mas no Sistema Internacional é o metro por segundo ao quadrado. E um último exemplo. O exemplo 3. Que é o mais simples, né? No meu ver, é o mais simples. Pergunta, qual é a aceleração de um automóvel que parte do repouso? Qual é a velocidade inicial do repouso, né? 0, está parado. Não está em movimento. 0 é a velocidade. E chega e atinge 80 km por hora. E o tempo gasto para isso, ou seja, em 10 segundos. Ele quer saber qual é a aceleração média desse automóvel. Bom, primeiramente, eu tenho que observar aqui, ó, segundo e hora. Então, o quilômetro por hora eu tenho que converter para metros por segundo. De quilômetro por hora para metros por segundo eu divido por 3,6. Vamos fazer a continha ali, ó. 80 dividido por 3,6. Eu posso tirar aqui e colocar um zero, tirar a vírgula aqui, ó, e ficar 800 por 36, ou seja, eu multiplico todos os 2 por 10, né? E daí eu tenho números inteiros. Então, 80 por 36, eu tenho 2, dá 72, sobra 8. Zero aqui. 80 por 36 é 2. 72, sobra 8, uma vírgula aqui, e vai dar assim, infinitamente, né? Então vai dar 22,22 metros por segundo, certo? Então o que eu faço? Agora que eu tenho a velocidade final em metros por segundo, para a velocidade inicial que é 0, a variação de velocidade, então aqui é 22,22 metros por segundo. Porque a velocidade inicial é 0 e a final é 22,22. Então, mantém-se a variação de 22. Então, eu utilizo a fórmula agora, variação da velocidade sobre o tempo gasto. A m é igual a 22,22, já convertida a unidade, né, dividido por 10 segundos. Então, a aceleração média é aproximadamente, né, 2,22 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo, gente? Por hoje era isso. Até a próxima aula. Um abraço.